Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica virtual. Chegamos à 12ª aula e é a última aula dessa série, desse mini curso sobre a carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja que enfrentava muitos problemas que chegaram ao conhecimento de Paulo, e Paulo precisava ajudar essa igreja, aconselhar essa igreja para que eles pudesse ser uma igreja que o Senhor pudesse se orgulhar, né? E como nós estamos tratando desde o começo, os problemas que a igreja de Corinto enfrentava não é diferente, não se resumiu, não ficou só para esta igreja. Na verdade, esses problemas sempre se repetem ao longo da história da igreja. E nós vamos encerrar hoje tentando colocar aqui uma das soluções que Paulo dá para o principal problema que aquela igreja enfrentava, que era a questão das divisões, das facções, das brigas entre eles, né? E então, o nosso tema hoje é ministros da reconciliação. E nós vamos entender o que Paulo queria dizer com essa expressão e como isso poderia beneficiar a igreja local para também possibilitar ela de fazer a missão do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura inicial em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, como leitura inicial para esse que será a nossa última aula, né, aqui dessa série de estudos. Leia comigo essa versão que diz o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse trecho vai ser a nossa base para nós meditarmos sobre o ministério da reconciliação e o que isso tem a ver também como solução para o principal problema da igreja de Corinto. Mas antes vamos fazer uma oração pedindo a graça do Senhor para que Ele nos conduza nesse estudo, dando-nos sabedoria e iluminando nossas mentes e corações com seu Espírito. Pai amado e querido, eis o Senhor mais uma aula a qual nós nos debruçaremos, ó Deus. Última aula dessa série. E pedimos ao Pai que tudo que nós estudamos aqui, Senhor, sobre essas cartas de Paulo aos Coríntios, que elas fixem em nosso coração, Senhor, o seu ensinamento, para que nós possamos ajudar a igreja a ser uma igreja saudável, abençoada e uma igreja que cumpre a sua missão. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o Ministério da Reconciliação, um importante ministério que tu deu a toda a tua igreja. E que nós possamos compreender essa aula hoje, conseguindo ler os textos e compreender esses textos, para que assim, Senhor, nós sejamos edificados, exortados e instruídos a fazer, Senhor, a tua vontade. Abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos que também acompanham comigo esse estudo, que todos nós possamos, ó Deus, concluir esse estudo compreendendo o que tu queres de nós. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós tratamos desde o começo, um dos problemas sérios que essa igreja enfrentava eram as brigas que existiam entre os irmãos. Existiam as facções dentro da igreja, onde cada facção, né, essa expressão é uma das expressões usada na tradução do texto. Então, uma dessas facções ou partidarismos, né, ela se submetia a certo apóstolo, a certo líder espiritual ali da igreja. E como eles tinham então essas divisões, eles ficavam em brigas uns com os outros. E é interessante que a igreja de Corinto estava sendo influenciada por algumas outras lideranças que chegavam a levar a igreja até contra o próprio Paulo, para vocês terem uma noção dessas questões todas que a igreja estava enfrentando. E aí, Paulo vai tratar dos diversos problemas que chegou a ele, mas claro que ele precisa responder a esse principal problema, que é as divisões dentro da igreja. Ele já vem dizendo muita coisa.
E aí eu escolhi esse tema final para nós abordarmos nessa série de estudos, para nós vermos de fato qual a solução que Paulo dá, e porque sem essa solução a igreja fica amarrada e fica, digamos assim, com seu testemunho comprometido para poder fazer a sua missão. Então, é por isso que nós vamos tratar sobre o ministério da reconciliação, dessa igreja que precisava se reconciliar para ser também anunciadora do ministério da reconciliação, de reconciliar o mundo que está perdido em pecados, que está à deriva, caminhando para a perdição, reconciliar essas pessoas com Deus. Paulo em Efésios chega a dizer que enquanto a pessoa não se converte, ela é inimiga de Deus, não é? Por conta justamente do pecado. E a ideia é haver essa reconciliação, a qual Deus já fez em Cristo Jesus, e nós somos os proclamadores dessa reconciliação. É assim que Paulo coloca essa questão. E aí então Deus ele inicia esse processo em Cristo de nos reconciliar com Ele mesmo. Nós fomos convidados por Deus, aquilo que nós chamamos na teologia reformada de graça irresistível, né, e graça eficaz, a ponto de que a gente possa responder favoravelmente ao chamado de Deus a essa reconciliação. E aí, claro que agora o povo de Deus precisa reconciliar-se uns com os outros, para que a igreja viva a unidade da fé, para que a igreja cresça em amor, que são expressões que Paulo usa lá em Efésios, capítulo 4, e assim a igreja ela possa, de fato, ser anunciadora daquilo, né, que ela deve viver, que é uma relação de unidade e de reconciliação uns com os outros, porque senão ela perde todo o sentido da sua mensagem, digamos assim, né? E aí dentro dessa proposta, né, o próprio Paulo em Efésios também, ainda lá, capítulo 2, ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus em pecado, mas também que nós éramos inimigos em povos, né? E aí Paulo fala ali, dá a entender que existia uma inimizade entre gentios e judeus, e desses ambos, né, desses dois povos, ele uniu num só corpo em Cristo Jesus. E isso também é a ação de Deus e o ministério de reconciliação de uns com os outros, a ponto de João, o apóstolo, nas suas epístolas, até colocar a situação da seguinte forma: se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o irmão, nós somos mentirosos. Porque a ideia é de que assim que a gente se reconcilia com Deus, a gente se reconcilia por um chamado de amor, porque Deus prova o seu amor entregando Jesus na cruz por nós. Então, esse chamado de amor nos leva também a amar a Deus e amar uns aos outros. Essa que é a dinâmica da fé, que é a dinâmica da unidade do corpo de Cristo, que vive sob a cabeça de Jesus Cristo. Então, essa é a proposta, né, que Paulo, João, né, e a Sagrada Escritura nos coloca. E Paulo, preocupado então com o testemunho que a igreja deve ter para poder ser anunciadora dessa reconciliação, então Paulo vai escrever no capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 3, o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ou seja, se os de fora olham para a igreja e veem a igreja em brigas, em porfias, em facções, dissensões, aos Gálatas ele chega a dizer assim: vocês mordeis uns aos outros, né? Tal era, né, a confusão que existia naquela igreja também. Então, se as pessoas de fora veem isso, isso é motivo de censura. A mensagem está comprometida por conta das atitudes reprováveis da igreja de Corinto. Então, Paulo diz, nós como cooperadores, né, com Deus, porque Deus é que faz a missão, nós temos então que atentar para que a gente não receba a graça de Deus em vão. Porque receber a graça da reconciliação e viver de forma irreconciliada uns com os outros, isso não há proveito nenhum na graça. E aí, então, nós temos que ter esse cuidado. E aí, Paulo, sabendo muito bem
que além da confusão interna que essa igreja enfrenta, né, essa igreja também foi levada, como eu falei, né, através de outras lideranças, foi levada a também ter um problema com Paulo. E Paulo queria se reconciliar com essa igreja. Aí ele vai escrever no 2 Coríntios 6, de 11 a 13, essa manifestação de Paulo querendo essa reconciliação. Ele diz o seguinte lá, ó, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falou como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo ele chega a dizer o seguinte, né? Olha, os meus lábios e os meus corações estão alargados, estão abertos para vocês. Eu não imponho limites para vocês, para essa aproximação. O meu coração, ele tem um amor incondicional por vocês. Está totalmente aberto. Ele usa essa expressão alargado, né? Como se ele pudesse expandir cada vez mais para poder caber, né, ali os coríntios, apesar de toda a crítica que Paulo recebeu dessa igreja, né, e de situações difíceis que essa igreja colocou para Paulo. Mas ele está com o coração alargado. E aí ele diz assim, o único limite que existe nessa nossa relação de amor, de amizade e nessa relação fraterna é imposto por vocês mesmos. Vocês fecharam o coração de vocês. Ele usa a expressão aqui, né? Os vossos próprios afetos, né? Está limitado o afeto de vocês para comigo. Imagina isso, né? Um cristão que foi chamado através do amor, que recebeu a mensagem de amor de Jesus Cristo, que recebeu o mandamento do amor de Jesus Cristo, é uma igreja que se limita nos seus afetos. Ela limita a sua possibilidade de amar o próximo. Ela coloca condições para amar o próximo e condições, inclusive, para amar os de dentro da própria fé, da própria comunidade de fé. Né? Se nós, em Cristo Jesus, aprendemos que a gente tem que amar os inimigos, os de fora, como Jesus mesmo amou, né? A gente tem uma incumbência maior ainda de amar os de dentro, ou seja, da própria comunidade. É absurdo, é contraproducente os irmãos terem condicionais para amar uns aos outros. Né? Paulo ele vai dizer nessas cartas aos Coríntios que a gente tem que ter um distanciamento dos incrédulos no sentido de que a gente não ande nos mesmos caminhos que eles andam. Mas enquanto afeto, nós temos que amar a todos, porque além de ser um ensino de Jesus, é o próprio Deus que ama a todos também, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Essa dimensão de um coração alargado de Deus deve ser a mesma atitude nossa. Então a gente não pode se limitar aos nossos afetos. E aí ele pede para essa igreja, né? Tenham também vós os vossos corações dilatados, né? Dilatem o coração, expandam o coração de amor para com vocês internamente e para comigo. Então, nesse ponto, Paulo coloca aqui a atitude de um coração que é um coração reconciliador. Um coração que se dilata para perdoar. Um coração que se dilata para amar os outros incondicionalmente, como Deus nos ama incondicionalmente. Não é? E assim a gente vive a lei de Cristo. Não é? Jesus, Paulo, João, todos eles entenderam que o amor ao próximo é o maior dos mandamentos. Jesus chega a dizer em João capítulo 15 que amar uns aos outros é uma prova da obediência e do amor ao próprio Jesus Cristo. É uma das atitudes que revela que nós somos discípulos de Jesus, amar uns aos outros. E Jesus coloca, inclusive, esse mandamento de uma forma interessante, porque ele diz o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Jesus é aquele amor de 1 Coríntios capítulo 13, que nós já estudamos nessa série. É um amor que não coloca condições.
É um amor desinteressado, que não tem ciúme, que não age por vaidade, que não tem inveja, que não se ensoberbece. É um amor realmente puro, verdadeiro para com o próximo. E isso só é possível, né, quando a gente quer fazer parte do Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação começa com um coração reconciliador. Por isso nós devemos liberar perdão, tentar conserto com as pessoas com quem a gente teve problema. Jesus ele chega a ensinar de que é da nossa parte que tem que surgir a atitude, né, e o interesse da reconciliação. Se alguém errou contra a gente, nessa pessoa que tem que vir pedir perdão, nós é que temos que ir lá e buscar essa reconciliação com essas pessoas. E quando a gente faz mal para alguém, a gente tem que liberar o perdão. Jesus chega até a dizer de que se a gente não perdoar o pecado uns dos outros, o Pai não perdoa os nossos pecados. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, está bem explícito lá, perdoa os pecados assim que nós perdoamos os nossos irmãos. O coração reconciliador, né, é o primeiro passo para poder viver o ministério da reconciliação, que é o ministério para toda a igreja. Não é para um pastor, não é só para um presbítero, para uma liderança. É para toda a igreja do Senhor. Ela é convidada a fazer parte do ministério da reconciliação. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo no mundo. Nós estamos aqui para reconciliar as pessoas perdidas com Deus, né? Como nós lemos no começo, né? De a gente levar essa mensagem da reconciliação para outras pessoas. Então, uma vez tendo o coração reconciliador, os reconciliadores agora se tornam responsáveis por propagar essa mensagem também. Em 1 Coríntios 9, de 16 e 17, Paulo diz o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Paulo ele entende muito bem a sua responsabilidade de ser ministro da reconciliação. Então ele anuncia o evangelho, não se gloria de anunciar esse evangelho, porque ele sabe o peso dessa obrigação que está sobre ele. Ele chega a dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho, né? Ai de cada um de nós se não pregarmos o evangelho, nós que fomos enviados por Jesus Cristo, né? E aí ele fala, se eu faço isso de livre vontade, eu tenho galardão, né? Pregar o evangelho é uma responsabilidade nossa, é uma obrigação nossa. E ao fazer isso, o Senhor resolve nos abençoar, nos concede galardão por fazer essas coisas, né? Isso a gente faz de livre vontade. Mas Paulo chega a dizer o seguinte, se você está constrangido, se você é constrangido a pregar o evangelho, né, entenda que isso é uma responsabilidade dos dispenseiros, dos ministros da reconciliação, porque isso foi algo que Deus nos confiou. Por isso que quando Paulo escreve ao Timóteo, diz assim, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, cumpre cabalmente o ministério de um evangelista. Todos nós somos evangelistas. Independentemente de qual seja o nosso dom, qual seja a nossa vocação, mas todos devemos testemunhar de Jesus. Todos nós temos esse ministério de espelhar Jesus no mundo, fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. A gente tem a responsabilidade de abrir os lábios e instruir as pessoas a respeito do caminho de Deus, né? Isso sem força, sem violência, sem obrigar ninguém a se converter, mas anunciar é uma responsabilidade nossa. Uma vez que a gente começou a ter uma atitude de coração reconciliador, agora os reconciliadores são responsáveis por levar o evangelho, né, a toda criatura, de levar o amor. Porque a lógica nossa é o seguinte, a alegria que nós temos de ter sido chamado, de pertencer à fé, de caminhar com Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo que em nós habita, todas essas coisas, elas têm que ser a tal ponto contagiante de que a gente queira também
fazer com que os outros experimentem isso. Se o evangelho é bom para mim, então eu devo entender que deve ser bom para outras pessoas também. E aí eu prego para outras pessoas, não impondo esse evangelho, mas com o coração em oração para que essa pessoa, pelo Espírito Santo, seja, né, convertida. E assim eu trazer essa pessoa para participar da mesma alegria, né? Agora, se o evangelho não é alegria no meu coração, aí não tem motivo realmente de eu pregar para os outros. Aí eu tenho que questionar por que eu que sigo o evangelho não sou feliz por viver no evangelho. Eu tenho que questionar o meu coração, que caminhos o meu coração deseja para querer outra coisa e não querer o evangelho. Aí é um outro trabalho individual com Deus que nós temos que ter, de o porquê eu não estou encontrando alegria no caminho de Jesus Cristo, na fé cristã, no evangelho. Talvez eu mesmo já tenha até abandonado o evangelho, o meu coração esteja se distanciado do evangelho. Talvez eu esteja tão sufocado pelas coisas da vida. Lembra lá da parábola do semeador que Jesus fala, né? Que a semente caiu, né, em pedras, em meio de espinhos, e ali ele dá o exemplo de que às vezes as coisas da vida vai sufocando a semente a tal ponto de que ela não consegue realmente brotar e frutificar. Às vezes a gente se deixa levar por tanta coisa, e aí o evangelho vai ficando cada vez mais distante do nosso coração, vai sendo abafado pelas adversidades, pelas coisas do trabalho, da vida, dos afazeres, de tantas coisas que a gente às vezes atira para todos os lados, a gente corre para tantas coisas, para fazer tantas coisas, e a gente esquece da nossa espiritualidade. E quando esquecemos da nossa espiritualidade, é como um fogo que vai se apagando o ânimo, a alegria, né, do evangelho. E aí a gente tem que reaquecer o nosso coração com a fé, tem que reaquecer o nosso coração com as devocionais. Nós precisamos, como cristãos, manter um hábito diário de devocional. Você encontra vídeos aqui nesse canal, na nossa igreja, vídeos sobre a Lectio Divina, que é uma prática devocional seguida há milênios, né, pelos pais da igreja, pelos grandes homens e mulheres da espiritualidade cristã. Cultivar diariamente uma espiritualidade faz com que nosso coração esteja aquecido, que a gente encontre alegria no evangelho, e uma vez que essa alegria de fato ela existe, ela é contagiadora. Ela transborda de nós para outras pessoas. E aí faz com que a gente participe de forma responsável do ministério da reconciliação. E claro que, além de responsabilidade, Paulo vai chegar também a dizer que os reconciliadores devem ser esforçados nesse ministério. Deve existir sim um certo esforço da nossa parte em cumprir esse ministério. Eu vou ler para você 1 Coríntios 9, do 20 ao 23. Paulo diz o seguinte aos Coríntios: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem a lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Nesse texto, Paulo então coloca, né, o esforço que ele fazia para ser o ministro da reconciliação. Então ele agia com os judeus, né, como um judeu, né, mesmo ele entendendo que a lei que ele deve obedecer é a lei de Cristo, o amor, né, mas ele agia com os judeus como um judeu, para se infiltrar entre os judeus, para conquistar a confiança dos judeus e poder pregar o evangelho aos judeus. Quando ele ia aos gentios, que eram os sem lei, né, que ele chama aqui, né? Quando ele ia aos gentios, ele também buscava estratégias para se tornar amigo das pessoas, se aproximar dessas pessoas, e ao se aproximar dessas pessoas, ele tinha a oportunidade de pregar o evangelho para elas também, né? Então ele se fazia, né, de judeu, se fazia de gentio, se fazia de fraco para com os fracos, né? E essa ideia de fraco para com os fracos é o seguinte:
é de você que vai evangelizar uma pessoa que não conhece o evangelho, de uma pessoa que tem certas fraquezas, né, na sua espiritualidade ou qualquer, de conhecimento, né, são pessoas mais humildes no conhecimento. Ele se apresentava, né, ele descia ao nível, essa que é a ideia, né? Ele descia ao nível da pessoa para falar a linguagem da pessoa dentro ali, daquele mundo que a pessoa vivia. E são estratégias. Paulo ele é muito estratégico para poder ser um bom evangelizador, né? E isso exigia um certo preparo, uma certa planejamento da parte dele. Eram esforços que Paulo fazia para poder ele alcançar as pessoas. Por isso que ele finaliza aqui, né, no versículo 23, tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. A ideia que Paulo tem, claro, né, e como nós defendemos na teologia, quem faz a missão é Deus, nós somos somente cooperador. E aí a gente tem que ser um bom cooperador com Deus. E ser um bom cooperador com Deus é exatamente isso, buscar essas estratégias corretas. Não ser empecilho para a obra que Deus está realizando de salvação. Jesus ele usa até a expressão, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então tem pessoas, às vezes, que não praticam, né, essas ideias que Paulo está colocando aqui, e aí elas querem pregar o evangelho do jeito delas, com a imposição delas, sem levar em consideração a cultura da pessoa, a linguagem da pessoa, as ideias da pessoa. Ela despreza tudo isso e acaba tendo atitudes que são tóxicas, corrosíveis, são atitudes que afastam as pessoas em vez de aproximá-las de Deus. Por isso que, como nós lemos no começo, né, a atitude dos coríntios de viverem brigas e porfias, isso atrapalhava o ministério da reconciliação. Isso dava mau testemunhos, era censurável aquilo que eles estavam vivendo. E uma vez que é censurável, faz com que eles sejam uns atrapalhadores da obra que Deus está fazendo de salvação, de querer alcançar os perdidos. Então nós temos que também ter esse esforço da nossa parte de, como Paulo, ser estrategista, ser amigável, sábio, para poder fazer parte do Ministério da Reconciliação com êxito, com afeto, com amor para com as pessoas. E uma das coisas que a gente pode contar muito, quando a gente realmente resolve se envolver com o Ministério da Reconciliação, é com a sabedoria do alto. Então, quando falta sabedoria, quando falta para nós estratégia, quando a gente não tem muito traquejo, muita habilidade, né, para se aproximar das pessoas, evangelizar, basta a gente ficar em oração, pedindo do Senhor: Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, dá-me as palavras. E quando você vai efetivamente, né, evangelizar alguém, né, ser ministro da reconciliação para com alguém, o Espírito Santo de fato ele abençoa. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos ter certeza que acontece. Jesus prometeu aos seus discípulos: quando vocês estiverem diante das autoridades, não se preocupe com o que falar, porque o Espírito Santo falará por vós. Tem até um texto profético, né, que diz: abre tua boca e eu a encherei. Né? Ele encherá das palavras sábias, das palavras da reconciliação. Então, a gente podemos contar com isso. Exige um esforço da nossa parte, que é querer fazer, buscar as estratégias, mas a gente pode contar com o auxílio de Deus, com o seu Espírito, que Ele vai nos usar poderosamente para abençoar as pessoas. Né? Porque Deus ele quer, né, reconciliar as pessoas com Ele, assim como Ele já nos reconciliou com Ele. E as estratégias que Deus usou para nos alcançar, Ele vai dar essas mesmas ideias, sabedorias para a gente poder alcançar outras pessoas. Amém, queridos? Então, fazer parte do Ministério da Reconciliação é ser um cooperador de Deus. E há as recompensas. Paulo chega a dizer isso, né? Existem as recompensas para aqueles que são reconciliadores, para aqueles que se esforçam no Ministério da Reconciliação. Né? Se você fez o esforço de primeiro ter um coração reconciliador e depois se esforçar, se envolver, aquela coisa toda, no final você vai ser recompensado por isso. Paulo fala isso em 1 Coríntios 9, 25, onde ele diz o seguinte: ó, todo atleta
em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Né? Então, Paulo ele trata, né, em 1 Coríntios 9, sobre essa questão do esforço que ele fazia. Aí ele fala dos atletas que se esforçam, não é? E esses atletas se esforçam para quê? Para ganhar uma coroa que se corrompe. Né? Hoje em dia, a premiação dos atletas são medalhas de ouro, troféus, coisas muito bonitas, né? E com material até resistente. Mas no passado, era uma coroa de louros, né? Assim, que eles colocavam na cabeça uma folhinha, que negócio que secava e logo destruía. Mas mesmo hoje sendo um material mais durável, ainda assim perecível. Né? E a recompensa daqueles que se esforçam no Ministério da Reconciliação é uma coroa incorruptível, que nunca se desgastará ou acabará, porque é uma coroa, né, simbolicamente usando essa expressão, né, é uma coroa da eternidade. São galardões eternos, que vamos viver na presença eterna de Deus. E não existe recompensa maior do que a gente poder, né, na eternidade, usufruir da presença de Deus, de viver ali na dimensão da Nova Jerusalém, a qual o Apocalipse fala que ela é linda, é bonita, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, doença, não haverá mais nada de ruim que acontece nesse mundo. Lá é outra realidade muito feliz. Mas além dessa eternidade, o Senhor também ainda vai nos recompensar, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então eu finalizo essa lição, né, e toda essa série de estudos, colocando o Ministério da Reconciliação como uma espécie de solução magna para a igreja de Corinto, que vivia dentro de situações de conflito, de brigas entre os irmãos, de separações e divisões entre eles, e Paulo diz para eles que eles devem, né, fazer parte do Ministério da Reconciliação, mas começando por eles mesmos, né, tendo um coração de reconciliado, se reconciliar uns com os outros. E uma vez que a gente se reconcilia uns com os outros, nós podemos ser reconciliadores responsáveis por levar o Evangelho, né, e a reconciliação para outras pessoas também. Fazendo isso com esforço, com o auxílio do Espírito Santo e, no final, podendo ser recompensados por tudo isso. Paulo ele sempre tem soluções muito sábias para a igreja. Se você que está assistindo esse vídeo agora não assistiu os vídeos anteriores, então eu recomendo que você assista todos os vídeos anteriores, veja quais são todos os problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando, a qual Paulo deu recomendações, que Paulo aconselhou para que ela fosse uma igreja saudável, para que ela fosse uma igreja unida, para que ela tivesse uma força espiritual muito grande para o rico ministério que eles foram chamados, que era o ministério da reconciliação. Vale a pena a gente se esforçar para ser bênção na nossa igreja, para construir uma igreja abençoada. Porque uma igreja abençoada nos abençoa e é potencial para abençoar muitas outras pessoas também. Então, por isso que eu recomendo ler a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda carta, e esses nossos estudos aqui, de 12 lições, 12 aulas, é para ajudar você a ler esses textos, entender esses textos, interpretar esses textos e praticar os conselhos que Paulo dá para que nós sejamos uma igreja, né, que vive em unidade da fé, em amor, cheia do Espírito Santo e façamos com muito entusiasmo a missão do Senhor. Amém, queridos? Espero que tenha sido bom para você essas aulas. Nós vamos agora, a partir do mês de dezembro, dar uma pausa na escola dominical, mas nós vamos ter vídeos diários de devocionais a respeito do Natal. Vai ser o mês inteiro de dezembro, devocional diária, sempre tratando alguma coisa a respeito do Natal, a respeito da pessoa de Jesus Cristo.
né? E aí, então, em janeiro a gente retoma a nossa escola bíblica virtual. E se você quiser sugerir temas, use os comentários aqui desse vídeo, sugira seus temas aí. E nós temos muitas outras aulas aqui no nosso canal que você, se ainda não assistiu, você pode assistir, ser edificado, se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Você pode contribuir fazendo comentários também. E se você quiser nos ajudar, curta os nossos vídeos e compartilhe para que outras pessoas vejam também. E assim a gente possa levar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Isso será, né, uma forma de ajudar, né, no Ministério da Reconciliação, levando essa palavra, esses estudos para outras pessoas também. Que Deus abençoe a sua vida e até as próximas lições.